O dilúvio é real e criou os fósseis. Ah, eu te peguei. Senta, respira, que a mente vai expandir. Vocês já repararam que toda vez que alguém quer defender um evento mitológico como se fosse ciência, a primeira coisa que eles fazem é atacar os métodos de datação? Impressionante. E eu já tô cheio disso. Eu não aguento mais esse pessoal e, sinceramente, além de nojo deles, eu também sinto pena. O cara não sabe nem a diferença entre um fóssil e um pastel de feira, mas jura que a datação radiométrica tá errada porque ele viu um vídeo de 3 minutos no YouTube com trilha sonora de teclado Cássio. Então hoje eu vou dar uma aula com amor, sarcasmo e tabela periódica sobre como realmente funciona a datação de fósseis e rochas e por que esse método não só é confiável, como é uma das maiores conquistas da ciência moderna. Vamos começar pelo básico. A datação radiométrica é baseada em leis físicas e químicas imutáveis. A gente está falando de decaimento radioativo, ou seja, o processo espontâneo em que átomos instáveis se transformam em átomos estáveis ao longo do tempo, emitindo partícula. Isso acontece a uma taxa mensurável e previsível. E por previsível, eu quero dizer que o tempo de meia-vida de um isótopo é tão constante quanto a velocidade da luz no vácuo. Você pode não gostar, pode dizer que isso fere seus sentimentos diluvianos, mas a física não tá nem aí pros seus sentimentos. Agora vamos focar na estrela principal daqui, que é a datação por potássio-argônio, que é a Ka. Essa técnica ela é especialmente útil para rochas vulcânicas que têm mais de 100 mil anos de idade. Mas por quê? Porque o isótopo potássio 40, que é o K40, que é instável, ele sofre decaimento em dois caminhos diferentes. Cerca de 89% vai virar cálcio 40, que é o Ca40, e só 11% vai virar argônio 40, que é o Ar40, que é um gás nobre. Esse argônio, quando ele se forma dentro de uma rocha fundida, ele vai ficar preso na matriz cristalina após a solidificação. A gente mede a quantidade de argônio 40 acumulado e compara com a quantidade original de K40. E com isso a gente consegue estimar a idade da rocha. Vamos fazer um exemplo com cálculo para esfregar na cara do entusiasta do dilúvio? A meia-vida do K40 é de aproximadamente 1,25 bilhão de anos. Vamos supor que a gente encontrou uma rocha e a gente vai analisar e acabou encontrando que a proporção de K40 restante é de apenas 25% do valor original. Ou seja, 75% já viraram outra coisa, incluindo o próprio argônio 40. Se 25% ainda é K40, então o material já passou por duas meia-vidas. Por quê? Porque de 100 decaiu para 50, que decaiu para 25. Ou seja, logo essa rocha ela tem cerca de 2,5 bilhões de anos. Se vocês acharam que esse cálculo foi muito bestinha, eu vou fazer um usando o cálculo mais completo com um exemplo. Veja só. A gente vai agora para um exemplo bem prático. Aqui em dados gerais eu vou ter que de argônio 40 eu tenho 6,0 vezes 10 elevado a 12 átomos e de potássio 40 eu tenho 2,0 vezes 10 elevado a 12 átomos. Para a fórmula matemática a gente vai ter que T é igual a 1 sobre lambda vezes logaritmo natural de 1 mais a divisão de argônio 40 por potássio 40. Ou, substituindo ali o 1 sobre lambda, T igual a 1,685 vezes 10 elevado a 9 vezes o logaritmo natural de 1 mais a divisão de argônio 40 por potássio 40. Para a primeira resolução, a gente vai dividir a quantidade de argônio 40 pela quantidade de potássio 40. Nós temos 6,0 vezes 10 elevado a 12 dividido por 2,0 vezes 10 elevado a 12. Isso dá 3. Agora, na segunda resolução, a gente vai somar o 1, que está lá entre os parênteses, depois de logaritmo natural, mais 3, que foi o resultado que a gente obteve dividindo a quantidade de argônio 40 pela quantidade de potássio 40. Isso dá 4. Ok? E o que a gente faz agora? Aplica o logaritmo natural no 4. O logaritmo natural de 4 dá aproximadamente 1,39. Após isso, a gente vai fazer a aplicação da fórmula, que é T igual a 1,685 vezes 10 elevado a 9, vezes 1,39, que é o logaritmo natural de 4. Isso dá aproximadamente 2,34 bilhões de anos. Isso significa que esse material tem cerca de 2,34 bilhões de anos. Como é que se faz isso na prática? Simples, pega-se a rocha, aquece-se ela para liberar o argônio 40, mede-se com o espectrômetro de massa, compara com a quantidade de potássio 40 presente, que se detecta com métodos químicos ou espectrometria também, e faz a conta da base do decaimento logarítmico. Ou seja, física, química e matemática. Não é fé, não é interpretação livre, não é o que o meu pastor acha que Deus quis dizer com isso. E só para piorar um pouco o argumento do defensor do dilúvio, o potássio argônio só funciona em rochas ígneas, não em
fósseis diretamente. Mas como a maioria dos fósseis está entre camadas de rochas vulcânicas ou sedimentos intercalados com cinzas vulcânicas, a gente data o que está ao redor. Se você achou um fóssil entre duas camadas de lava datadas em 90 milhões e 93 milhões de anos, adivinha só, ele tem cerca de 91 a 92 milhões de anos. O fóssil não precisa ter etiqueta com CPF e data de nascimento. Agora, sobre a pérola que essa pessoa soltou de que tem fossilização rápida, então o dilúvio pode ser real, vamos preparar para respirar fundo, porque até o James Hutton, que é o pai da geologia moderna, se revira no túmulo quando ele ouve isso. Sim, fossilização pode ser rápida em condições muito específicas, como soterramento imediato, ausência de oxigênio e presença de minerais saturados, etc. Isso já foi observado em alguns casos modernos, como madeira fossilizada em alguns anos, mas isso não vale do dilúvio, muito pelo contrário. Se existisse um dilúvio global, a água em movimento causaria erosão e destruição massiva, não fossilização ordenada. O que a gente encontra nas camadas geológicas é uma sequência cronológica precisa de fósseis em camadas distintas, peixes no Cambriano, dinossauros no Cretáceo, mamíferos no Cenozoico, nada fora do lugar. Nenhum coelho jurássico, nenhum humano com trilobita no bolso. Além disso, fósseis pós-diluvianos seriam distribuídos aleatoriamente, mas o que temos é estratigrafia clara, coerente e validada por múltiplos métodos. Inclusive, outras técnicas de datação como urânio-chumbo, rubídio-estrôncio, carbono-14 e o próprio Ca. E só para finalizar, não tem como falsificar um isótopo. Você não vai enganar um espectrômetro de massa. A quantidade de átomos de K40 e de Ar40 é medida fisicamente. A proporção entre eles segue leis fixas de decaimento nuclear. Se uma amostra tem certo conteúdo de argônio 40 e outra de potássio 40, isso implica, com base na meia-vida conhecida, uma idade determinada. E acabou! Você pode argumentar sobre a interpretação da Bíblia, mas não sobre o tempo de decaimento de um isótopo, a não ser que queira reinventar a tabela periódica toda. Aí boa sorte com os Nobel, né? Então tá aí. Enquanto esse cidadão perdeu tempo tentando desenterrar uma arca num monte na Turquia com uma pá e uma bíblia, a ciência segue datando rochas com precisão milimétrica. Você pode não gostar do resultado, mas isso não muda os fatos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Dinossauros sumiram há 66 milhões de anos. E o dilúvio global não deixou nenhum fóssil fora do lugar. Só deixou constrangimento para quem ainda insiste nessa palhaçada. Tchau, tchau, um abraço e até o próximo vídeo. Papai, por que a gente tá parado na chuva? Porque é nosso dever, filho. Por que é nosso dever? Porque somos patos e é o que fazemos. Por que é o que fazemos? Eu não sei, filho. Eu não sei. Mas por que, papai? Pra acalmar o Deus Pato. Sei lá. Não é não, papai. Isso mesmo, carinha esperto. Vai brincar, vai. Obrigado, papai. Deus Pato, Deus Pato,